Amigas, esta será a linda fronha que vamos fazer juntas hoje. É uma delícia de fazer, nós fazemos super rápido, em 10 minutos você faz a sua linda fronha. E olha que graça que elas ficam, porque elas têm esse acabamento dos lados de 4 centímetros. Então, deixa as nossas camas muito lindas com estas fronhas. Vamos fazer juntas esta belezura que é um dengo da NET? Vamos precisar de um tecido para lençol ou para fronha que seja um tecido mais largo, que tenha 2,20, 2,80 de largura. Vamos precisar um tecido desse. Nós vamos precisar, no tecido que nós escolhermos para fazer a nossa fronha, uma largura de 60 de largura por 1,80 no comprimento. 1,80. Você pode fazer ele emendado no 90, mas se nós fizermos com um tecido maior de 1,80, fica mais fácil o nosso trabalho. A nossa fronha, depois de pronta, ela estará com as medidas de 58 de largura por 78 de comprimento, porque ela terá 4 centímetros de borda. Então, nós vamos começar a fazer as nossas medidas para nós costurar a nossa fronha. Na nossa fronha, nós temos que deixar dos dois lados 2 centímetros para nós fazermos a bainha. Então, eu vou fazer esta bainha nos 2 centímetros e já volto para continuar. Numa ponta, nós fazemos a bainha com 2 centímetros e no outro lado também nós vamos fazer a bainha neste 2 centímetros. Dobramos, viramos e costuramos. Aqui eu medi 2 centímetros com a minha caneta que apaga. Muito bem. Eu dobro aqui e costuro nos 2 centímetros. Fiz a bainha de 2 centímetros dos dois lados do meu tecido. Lembrando que o meu tecido, no tamanho total, ele tem 1,80. Antes de eu fazer as minhas bainhas, eu medi o meio do meu tecido, 1,80, que são o 90. 90 centímetros é a metade de 1,80. Eu medi a metade do meu tecido, 90 centímetros. Agora eu vou trazer as pontas dos meus tecidos aqui. Eu também já medi 10 centímetros de um lado e 10 centímetros do outro, que esse será o traspasse que eu vou fazer na minha fronha. Nós temos que trabalhar do lado avesso. Aqui está a metade do meu tecido antes de eu fazer as minhas bainhas. Aqui está a metade, 90 centímetros de 1,80 m. Muito bem, fiz as bainhas. Agora eu preciso deixar aqui o traspasse de 10 centímetros. Eu marquei 10 centímetros, aqui está o 90. Então, eu coloco o meu 10 centímetros ali no 90, muito bem, e alfineto. Coloco um alfinete aqui, transpassando 10 centímetros. Aqui do outro lado também. Eu marco bem aonde que está e faço o meu traspasse. Aqui está o 90 centímetros, aqui está o 10 centímetros, bem aqui eu coloco um alfinete. É o meu traspasse, 10 centímetros. Puxo o meu outro lado também para cá. Aqui está o 90 centímetros. Aqui estão os meus 10 centímetros, é o meu traspasse. Coloco ali e mudo o meu alfinete. Alfineto aqui. Do outro lado também. Aqui está o meu 90 centímetros e o meu 10 centímetros de traspasse. Aqui eu coloco o meu outro 10 de traspasse e mudo o meu alfinete. Eu fazendo isso, eu tô praticamente com a minha fronha montada. Ela tem que ter, neste tamanho aqui, 78. Porque depois que eu fizer todas as costuras, do lado direito, eu vou fazer a minha barra de 4 centímetros. Relembrando tudo com vocês. Nosso tecido tem de altura 60 centímetros. Muito bem. A largura total do nosso tecido
é 1,80 m. Nesse 1,80 m, eu fiz 2 centímetros de bainha, de um lado e do outro lado também. Depois, eu dobrei o nosso tecido ao meio, no 90 centímetros, e fiz o transpasse. 10 centímetros do lado de baixo, 10 centímetros, e 10 centímetros aqui em cima. Então, o nosso transpasse aqui é 20 centímetros. Agora, nós vamos passar uma costura em todo lado. Do lado de cima, vamos passar uma costura bem larguinha. E aqui do lado embaixo, outra costura também bem larguinha. Eu vou passar essa costura e já volto para nós virar a nossa fronha e fazer a nossa barra de 4 centímetros. A nossa fronha estará pronta. Amigas, essa fronha que eu quero mostrar para vocês, ela está de um jeito bem resumido. Eu tive que fazer muitas medidas para chegar nesta medida que eu tô passando para vocês. Porque essa medida que eu tô passando para vocês é rapidinho. Em 10 minutos, vocês conseguem fazer a fronha. Então, o nosso tecido tem total de largura aqui, na altura dele, 60 centímetros. E ele, antes de qualquer costura, ele tem 1,80 m. Muito bem. Fizemos as bainhas dos dois lados, de 2 centímetros as bainhas. Depois, nós dobramos ao meio, antes de fazer qualquer costura, para nós marcar a metade de 1,80 m, que são 90 centímetros. Então, neste 90 centímetros, que é a metade do nosso tecido sem costura, nesse 90 centímetros, que é a metade, que nós vamos montar a nossa fronha. Então, aqui neste 90 centímetros, que eu fiz as minhas marcações. No 90 centímetros, eu traspassei 10 centímetros, muito bem. Dos dois lados, marquei tudo. Volto aqui a outra parte da fronha e transpasso também 10 para cá. A nossa fronha está montada. É só nós fazermos as costuras e ela está pronta. Olha que maravilha e que fácil de fazer. Então, amigas, passei a costura, uma costura mais larguinha dos dois lados. Agora, nós vamos virar para o lado direito. Eu vou passar bem passadinha. Vou medir os 4 centímetros para fazer as bordas. E nós já estaremos com a nossa fronha pronta. Em 10 minutos, eu faço uma fronha e a fronha fica maravilhosa nos nossos travesseiros. Amigas, olha que graça que ficou a nossa fronha. Virei para o lado direito, olha o traspasse que ficou aqui, que graça que ficou. Agora eu vou fazer as medidas de 4 centímetros deste lado. 4 centímetros é a largura dessa minha régua. 4 centímetros aqui, vou passar uma costura. 4 centímetros na parte de cima, vou passar a costura. Na parte embaixo, vou medir 4 centímetros e vou medir o outro lado 4 centímetros. Depois, eu vou passar uma costura reta em toda a volta da minha fronha. Lembrando que nós deixamos os fios mais compridos no início e no final, para nós dar 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou passar a minha fronha bem passadinha, bem lisinha. Vou marcar os 4 centímetros, vou riscar com um giz e vou costurar os 4 centímetros. E já volto para mostrar para vocês a nossa fronha lindamente pronta. Amigas, passei um risco com a minha caneta. Essa minha caneta, ela é mágica. Nós podemos passar, apaga. A caneta, ela apaga com o calor. Eu comprei essa caneta numa lojinha de armarinho aqui perto de casa. Em qualquer armarinho você encontra essa caneta. Porque essa caneta ela é bem prática, porque nós podemos riscar e ela apaga com o ferro. Caso você não tenha a caneta, você pode usar um lápis, você pode usar um giz. Você pode fazer a marcação com o material que você tiver em mãos. Eu marquei 4 centímetros em toda a minha borda
e passei o risco com a minha caneta. Em todos os lados eu marquei e risquei. Agora eu vou à máquina fazer a minha costura. Lembrando que eu vou deixar os pontinhos, o fio de linha mais comprido aqui no início e no final quando eu chegar aqui. Depois eu vou pegar a agulha e vou embutir lá por dentro do meu trabalho. Eu vou passar essa costura, vou deixar os fios mais compridos e vou mostrar para vocês como que eu faço para embutir. Para nós não fazer retrocesso, para não ficar marcado onde nós começamos e terminamos o nosso trabalho. Vou passar essa costura em toda a volta e a nossa fronha estará lindamente pronta. Fiz a minha costura reta deste lado, ergui o meu pezinho da máquina e virei a minha costura para eu seguir costurando este lado. Eu vou costurando bem em cima do risco que eu fiz. Quero mostrar para vocês aqui na máquina. Eu costuro bem em cima do risco que nós fizemos junto. Chegamos aqui bem no cantinho. Eu ergo o meu pezinho da máquina, giro o meu tecido, a minha fronha e continuo a costurar bem em cima do risco que nós fizemos. Vou costurar os 4 lados e já mostro para vocês a nossa fronha lindamente pronta. Amiga, passei a costura em toda a volta da minha fronha. Esta costura na largura de 4 centímetros. Deixei os fios mais compridos no início, do lado de cima e do lado de baixo. Porque um fiozinho quando comecei e o outro quando terminei. Esses fiozinhos, 2, são do início e do final aqui em cima e aqui embaixo do início e do final aqui embaixo. Eu coloco a minha agulha bem no pezinho aqui onde eu comecei a minha costura, coloco lá por dentro, ela está dentro embutida aqui e aqui que eu vou passar esses 2 fiozinhos. Passo os 2 fiozinhos na minha agulha e corto lá por dentro, porque eu não quero que esses fiozinhos fiquem soltos aqui por cima. Passei os 2 fios na minha agulha, eu puxo lá na frente por dentro embutido e corto lá na frente, para não deixar pontinha nenhuma aqui por cima e não fazer o retrocesso. Na parte de trás também, coloco a minha agulha bem aqui no pezinho, vou passar os 2 fios, ela tá embutida aqui por dentro e vou puxar lá e vou cortar. E também passei os 2 fios, puxo bem aqui em cima e corto para eles ficarem embutidos. Assim nós não temos pontinha nenhuma aqui do lado embaixo e nem em cima. Lembrando que deste lado, que é o direito da nossa fronha. Olha que graça que ficou a nossa fronha depois de pronta. Em 10 minutos nós fazemos esta fronha. Amigas, olha que graça que ficou a nossa fronha. Olha que lindas bordas que ficaram em todos os lados. Essas bordas ficam maravilhosas lá nas nossas camas. Olha que graça que ficou. Veja o outro lado também, o traspasse aqui da nossa fronha, que lindo que ele fica lá por dentro. Essas fronhas, elas são maravilhosas para nós fazermos, para vender, para dar de presente para as amigas, para fazer para os nossos quartos, para os nossos filhos, para as nossas visitas. Olha que linda que fica esta fronha. Espero que vocês tenham gostado. Façam e me deem notícias, porque é uma delícia de fazer. Em 10, 15 minutinhos, você faz uma fronha dessa. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Deus.